gente precisa normalizar o abandono de leituras que não estão servindo pra gente. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês como que eu normalizei isso na minha vida e como que isso melhorou muito a minha experiência com as minhas leituras. Bora lá conferir. Olá pessoal, eu me chamo Joy, sejam bem-vindos de volta ao meu canal Diário de Leitura S2. Ainda é muito difícil as pessoas normalizarem aí o abandono de leitura ou a pausa da leitura que não tá funcionando naquele momento. As pessoas ficam muito presas, né, à leitura que tá fazendo. Ah, porque eu comprei o livro. Ah, porque eu preciso terminar essa leitura, senão, né, eu vou ter jogado dinheiro fora. E várias preocupações rolam na cabeça aí do leitor. E eu também tinha essas preocupações e eu quero conversar com vocês aqui e mostrar também alguns livros pausados e abandonados desde quando eu comecei a abandonar livros e mostrar pra vocês como é que foi aí mais ou menos a minha história com o abandono de leituras. Se você gosta desse tipo de conteúdo literário, se inscreva no canal e ative o sininho. Nós temos vídeos novos por aqui toda terça-feira, então fica ligado aqui no canal. A minha história com o abandono de livros é recente, né? Antigamente eu ficava, ai meu Deus, eu tenho que ler mesmo que na força do ódio, né? O livro, porque eu comprei o livro. Isso aconteceu com o livro Acerto de Contas do John Grisham, porque eu não abandonava livros na época. E eu li o livro assim, querendo abandonar ele, né? Porque não tava funcionando pra mim, mas eu li até o final. Tanto é que eu tive uma experiência ruim. E depois daquele livro eu não quis mais ter contato com a escrita do autor. Então eu acho que se eu tivesse abandonado, talvez isso não teria acontecido. Mas o leitor, ele fica com muito questionamento na cabeça, né? Quando ele tá lendo o livro e ele acha que não tá funcionando. Aí eu ficava com esses pensamentos. Poxa, mas eu comprei o livro, né? Eu gastei o dinheiro com esse livro. Eu tenho que ler ele até o final pra dizer que se eu vou gostar ou não. Ou senão eu pensava, ah, mas se eu abandonar agora o livro e se ele melhorar depois, né? Eu ficava tentando, ah, não, mas vai melhorar, vai melhorar. E no final, o livro não serviu pra mim mesmo. Eu poderia ter abandonado e lido outras coisas. E rola também a questão de que todo mundo fala que o livro é bom e por que não tá funcionando pra mim? Então, será que eu tô lendo errado, né? Igual as pessoas falam. Então você fica com muito questionamento e se obriga, né, entre aspas, a ler uma coisa que não tá te agradando naquele momento, né? Ou você não tá no momento de fazer a leitura, que rola muito isso também. Porque nem sempre você precisa abandonar um livro e não ler nunca mais. Às vezes você pode pausar uma leitura, né, abandonar por enquanto, ou às vezes realmente você não gosta do livro e você abandona mesmo porque não funcionou pra você. E tudo bem, gente, você não precisa gostar de todos os livros, né? E outra coisa também muito importante é a gente às vezes confia muito, né, num produtor de conteúdo. Eu tenho muitas pessoas que eu consumo conteúdo delas, né, de literatura, e eu confio muito no gosto literário e a gente se parece demais. Mas já aconteceu de eu ler livros que a pessoa fala que é maravilhoso e pra mim não funcionou. Vou até dar um exemplo de um livro aqui que eu abandonei e é um dos preferidos da pessoa. E tudo bem, porque às vezes você compartilha do mesmo gosto literário, mas mesmo assim o que funciona pra mim às vezes não funciona pra você dentro do mesmo gosto literário da gente, entendeu? E o primeiro livro que eu abandonei, e não tá nem aqui mais, né, que eu já dei ele embora, é Drácula. Vou deixar a capinha dele aqui. Eu comprei porque era um livro clássico, né? Todo mundo falava que era muito bom o livro e eu comprei pra ter um livro clássico na estante. E eu já contei a história dele aqui no canal, vou resumir rapidinho. Eu participei de uma leitura coletiva no canal da Patrícia Lima, que ela lê clássico, e eu comecei a ler o livro com eles lá no grupo. E depois eu vi um vídeo da Patrícia Lima falando sobre abandonar livros, que ela abandona livros, e ela contando que a gente não precisa se prender à leitura e tal, porque às vezes não tá funcionando e você tá perdendo oportunidade de estar lendo uma outra coisa e tudo mais. E aconteceu exatamente com esse livro do clube dela, né, que eu tava lendo. E eu li mais de 50%, um pouquinho mais de 50%, e eu falei, gente, não tá funcionando, não tô gostando, assim, não tá fluindo a história. Eu tava pegando o livro pra ler obrigada, né, por causa do compromisso lá com o clube de leitura, e não tava rolando. Eu falei, não vou me forçar, então eu vou abandonar. Assim, foi difícil abandonar, porque parecia, sei lá, que eu tava deixando, né, como eu falei lá anteriormente, parecia que eu não ia melhorar depois e eu não ia participar disso e tal. Mas depois que eu abandonei, eu peguei um outro livro pra ler e assim, a leitura fluiu. Eu falei, caramba, ainda bem que eu abandonei esse livro, né, porque não ia dar certo mesmo. Eu não me adaptei muito com a escrita dele, porque foi escrita há muito tempo e a forma como era escrito também era através de cartas, né, o cara escrevia cartas e tal. A narrativa não tava me agradando, a história não tava me agradando, então pra mim não funcionou. Mas o Drácula é um queridinho de muita gente, né, a Patrícia Lima também adora. E tiveram outras pessoas que depois eu vi que leram e gostou muito também, então isso é normal, né, não vai funcionar pra todo mundo. E depois do Drácula eu pausei algumas leituras que depois eu vou falar pra vocês aqui, mas vamos falar primeiro dos livros abandonados, né. Depois do Drácula eu abandonei O Príncipe Cruel. Vou deixar a capinha aqui que ele tá até no meu Kindle, eu comprei o e-book. Eu sempre gostei muito dessas capas desses livros, eu sabia que era um livro mais pra jovem, só que todo mundo falava muito bem dos livros, né, e da história. Eu, né, não tenho nada contra a fantasia, eu só não tenho o costume de ler fantasia, mas nada contra pegar uma fantasia
conseguir ler. Então eu gostei da sinopse e eu fui lá e comprei o primeiro livro e comecei a ler. No iniciozinho tava me pegando, mas depois foi ficando uma coisa assim que não era muito do meu agrado, não era muito do meu gosto literário. Parecia que eu não era muito público para aquele livro. E eu tentei levar, esse daí eu não li nem 50% do livro, eu acho, eu li bem pouquinho. E falei, não é pra mim, vou abandonar, né, vou deixar de lado porque não tá dando e eu tenho certeza que eu não vou gostar dessa história até o final. Mas o Príncipe Cruel aí é o melhor exemplo, né, que como tem pessoas que amam esse livro. Então a minha opinião é somente a minha opinião mesmo. Porque tem uma legião de fãs dessa trilogia, dessa série, não sei nem o que é, se é série ou trilogia. Tem pessoas que amam e veneram nessa história. Tá tudo bem, pra mim não funcionou e fiquei muito feliz também de ter pelo menos tentado ler aí a história. E depois disso eu abandonei um livro lá do Clube dos Thrillers que foi A Garota e a Noite, do Guilherme Musso. Todo mundo era apaixonado por esse livro. Esse é um exemplo de uma produtora de conteúdo que indica livros que eu adoro, que é a Ju Oliveira, e ela adora esse livro e eu pensei que eu fosse gostar muito. Esse livro aqui eu realmente tentei muito persistir na leitura. Eu já tinha passado de mais de 10% da leitura e eu voltei no início do livro. Eu falei, não, eu tô lendo, sei lá, eu tô meio perdida aqui na leitura, eu vou voltar pra ver se eu tô lendo errado ou não, né? Então eu voltei no início, me indicaram lá também no clube pra voltar. E eu voltei, li com mais tranquilidade, mas realmente não estava pegando. Não sei se foi a escrita do autor, não sei se foram os personagens, mas eu preciso imaginar os personagens na minha cabeça logo de início e imaginar as cenas e tudo mais, e não tava conseguindo. Eu não conseguia imaginar nenhum personagem e as cenas pra mim não me agradavam, então isso tudo foi me incomodando muito. E aí pela segunda tentativa, né, de leitura, aí eu passei um pouco mais de 20%, eu acho, e aí eu falei assim, não tá dando pra mim, eu vou abandonar porque, né, vai dar certo. Mas eu tenho outro livro aqui do autor na estante, que é A Vida Secreta dos Escritores, que é outro livro também que todo mundo fala que é muito bom, e eu vou pra esse livro sem expectativa e sem também ranço, né, não vou levar ranço da leitura anterior, porque uma leitura pode ser diferente da outra. Eu tenho que pensar nisso pro John Grisham, né, pra ver se eu consigo ler outros livros do autor, né, porque esse aí eu criei ranço. Mas eu fiquei muito feliz de ter abandonado esse livro, né, da Garota e a Noite, porque eu consegui ler outras coisas, e isso que é o bom de abandonar livro, assim, a parte boa. Eu não tô aqui influenciando você a sair lendo 2 páginas do livro e abandonar não, tá? Você lê uns 50% do livro, eu acho melhor ler uns 50%, porque tem livro igual a Menina que Roubava Livro. O livro engata depois de muito tempo de leitura, então, e é um livro ótimo, maravilhoso, as pessoas abandonam ele antes, né, do livro ficar muito bom. Não é que ele seja ruim no início, mas ele é um pouco arrastado. Mas então você pode perder a oportunidade de ler um livro ótimo e abandonar ele muito no início. Então fica de olho nas opiniões, né, do pessoal e tenta ler. Mas também se não estiver te agradando, se você tiver, sei lá, estiver sendo muito maçante pra você abandona no percentual de leitura que você tiver, porque a leitura precisa ser prazerosa, né? Assim, o hábito de leitura, assim, o ato de você ler, isso é uma coisa boa pra você, é um ato relaxante. Você não precisa ficar se matando pra ler. A gente se mata pra ler artigo da faculdade, né? Porque é uma coisa que você não tá afim de ler, né? Vamos dizer assim, você lê por obrigação. As leituras é um momento que você tá ali, lendo o livro, tomando um café, relaxando, esquecendo dos problemas da vida. Então você não vai ficar matando por um livro que não tá funcionando pra você. E o último livro abandonado mesmo, que eu não vou ler mais, é A Corrente. Eu nem tinha falado dele aqui pra vocês. Ele tava na minha meta de leitura de agosto. Ele faz parte do projeto Desencalha 2022. E eu desencalhei ele, mas desencalhei geral, né? Porque ele vai eu vou até dar ele embora, vou doar ele na próxima doação. E eu não consegui, gente. Não deu pra mim. E depois eu fui e olhei vídeos, né, pra ver o que ia acontecer no final da história. Eu achei a história muito fraca pra mim. Aqui as crianças são sequestradas e os pais precisam sequestrar outras crianças pra que os filhos deles sejam libertados. Então, sequestraram a filha de uma moça, então ela precisava entrar nessa corrente aí de sequestro, né? Aí ela vai pegando ajuda do cunhado, né, do marido. E quem sequestrou a filha dela são pessoas normais também. Só que assim, tudo acontece muito rápido e muito fácil. Ela encontra uma casa lá pra servir de abrigo, não, mas cativeiro pra botar o garoto ou a garota que ela for sequestrar. As coisas acontecem muito facilmente, muito rápido, então não tem muita emoção. E eu tava ficando de saco cheio disso, né, porque assim, era tudo muito prático, né, pra ela. E sei lá, não me pegou e eu tava muito incomodada com a leitura,
leitura, muito mesmo. Tava assim, tava até ficando irritado às vezes, né, com essa facilidade toda que tava acontecendo. E eu queria entender o que era essa corrente, se era um movimento, o que era isso que fazia as pessoas sequestrarem as outras, né, crianças, sei lá. E eu ficava pensando, meu Deus, por que essa mulher não vai na polícia, né, e fala pra polícia que a filha dela foi sequestrada e tal. Mas não sei, gente, eu não gostei, não curti. Depois eu assisti um vídeo explicando aí a história, e quando eu vi o vídeo, eu falei, realmente, eu não ia gostar desse livro, né? Então, foi muito bom ter abandonado ele. Espero que a próxima pessoa que lê esse livro aqui goste, né? Porque tem gente que gosta muito. Então, é sobre isso que a gente tá falando, né? É sobre você deixar um livro de lado porque não está funcionando, mas sabendo que aquele livro pode funcionar pra outra pessoa. E tudo bem, né? Não é porque eu não gostei que outras pessoas não vão gostar. Agora vamos falar de leituras pausadas, né? São aquelas leituras que você não quer ler naquele momento, porque você tá, né, não tá num bom momento pra ler, ou não tá funcionando ali, mas você quer muito conhecer aquela história, então você dá uma pausadinha nela, ou você volta a ler de onde você parou, ou você inicia do início, depois de um tempo aí que você tiver com a cabeça mais vazia, ou na vibe aí pra fazer a leitura. E esses livros são Boy Erased. Eu quero muito mesmo terminar esse livro. Eu li bastante desse livro e eu vou começar do início de novo, né? Conta a história de um rapaz, uma história real de um rapaz que ele foi institucionalizado, né, numa clínica para que ele fosse curado da homossexualidade dele. Os pais dele são cristãos, parece, o pai dele é pastor, não sei, e eles colocaram ele lá porque o garoto é gay e eles queriam curar ele, só que a história é muito repetitiva, então às vezes ele repete muito a mesma coisa, e isso tava me incomodando um pouco na leitura, mas tava super interessante, e eu queria ler outras coisas, eu não sei, eu tava num momento que eu não tava querendo muito esse tipo de leitura, então eu pausei ele, né, por um momento, não dei ele embora, porque eu quero ler esse livro, porque essa história é muito impactante, e o tanto que eu li dele, eu gostei bastante, só essa narrativa aí que tava me incomodando um pouco. Ele é um livro muito curto, tem 315 páginas. Ele é um livro muito curtinho, diagramação boa também. Então, muito em breve eu vou voltar essa leitura e eu venho falar aqui pra vocês, né, o que eu achei, se valeu a pena voltar depois num outro momento, pra vocês ficarem sabendo. O outro livro pausado é Vulgo Grace, da Margaret Atwood. Essa autora aqui é maravilhosa, eu tenho ela no meu coração, né, que eu li o Conto da Aia. E depois eu li Os Testamentos dela também, que eu adoro demais esses dois livros. E esse daqui tem uma premissa maravilhosa. Eu falei, eu preciso ler esse livro. Ele é um senhor calhamacinho de 500 e pouquinhas páginas. E é uma história muito bacana, que tem uma camareira, uma empregada, e ela é acusada de alguma coisa, de um assassinato, eu acho. E a gente vai acompanhando isso, só que pra mim a leitura tava muito confusa quando eu fiz. Eu não tava entendendo muito bem a história, tinha parte que eu entendi, tinha parte que eu não entendia. Aí eu falei, não, vamos parar aqui, depois eu volto. Eu acho que eu não tô no momento de fazer essa leitura ainda, então eu vou parar e depois eu volto. Eu quero muito conhecer essa história. As pessoas falam muito bem desse livro também, tem uma sinopse muito boa, né? Então esse daqui vai ser um que eu vou retornar assim, com certeza. E ele tá aqui na minha estante aguardando por isso. É importante que você conheça os seus gostos como leitor, né? Pra você também saber quando pausar um livro, quando abandonar um livro, saber quando que o livro não tá funcionando pra você, né? Então você tem que se conhecer como leitor, saber os seus gostos literários, os seus momentos também de leitura, porque também tem, às vezes tem momentos que você tá mais pra ler suspense, outros momentos você tá querendo ler mais romance, fantasia. Então a gente fica nesse vai e vem aí, né? De gostos literários. Então você nunca vai ser só leitor de romance pra vida inteira, né? Você vai ter fases aí de leitura. Esse daqui foi um livro que eu pausei. Acho que eu vou voltar nele ainda esse ano, porque ele tá na minha meta Desencalha 2022, que é Alucinadamente Feliz. Esse livro aqui vai falar sobre alguma coisa de saúde mental, eu não sei. Parece que é uma mulher que vai falar sobre a experiência dela com alguma coisa de saúde mental. E eu peguei ele pra ler quando eu tava nos meus momentos, assim, difíceis de depressão. Falei, a capinha é engraçada, né? Talvez esse livro aí me dê uma animadinha. Só que eu não gostei muito do início dele. Ele não conta uma história, assim, de um personagem, né? Parece que ele é, não sei, ele é diferente, né? Então eu li só um pouquinho e eu logo deixei ele. Eu peguei ele numa noite, no outro dia eu já abandonei ele. Daí falei assim, não vou ler ele agora não. Vou ler ele mais pra frente, assim, até o final do ano. E eu vou retornar a leitura dele em breve, né? Até dezembro eu termino esse livro aqui. E vou ver se eu consigo ler ele até o final também, né? Se ele vai me agradar. Então fica aí ligado no canal, porque vocês vão saber desse update. E conta aqui nos comentários se você também abandona livros ou pausa as suas leituras, que eu vou gostar muito de saber. E me fala aí um livro que você tenha abandonado nesse ano. Muito obrigada pela companhia de sempre de vocês e até o próximo vídeo.